De fato, é um apelo que nós fizemos, sempre muito respeitoso, a partir de um diálogo que deve ser institucional e republicano entre o Congresso Nacional e o Banco Central, que é em relação à taxa básica de juros, hoje no patamar de 13,75 ao ano, e que é, de fato, muito elevada. Essa é a compreensão, não só do governo federal, o presidente da República já pontuou nesse sentido, mas também do Congresso Nacional e da própria sociedade. O setor produtivo clama por essa redução de juros, que é muito importante para que se possa retomar o crescimento. E com o crescimento econômico, ter o crédito para poder gerar bons negócios, para poder gerar empregos. Então essa é a lógica. Obviamente que a autonomia do Banco Central é um projeto do Senado, nós defendemos a autonomia, a lei foi sancionada por ocasião da minha gestão no primeiro mandato como presidente do Senado, então nós temos esse compromisso, defendi a autonomia do Banco Central perante o Supremo Tribunal Federal quando se discutia lá a constitucionalidade. Só que mesmo com a autonomia, o que nós pedimos é a sensibilidade do momento e da sensibilidade política, que nós temos muitas reformas já feitas, temos um arcabouço fiscal hoje muito bem estruturado, que será aprovado. Então temos boas perspectivas e um ambiente propício para se começar a sinalizar a redução dos juros. Então foi esse apelo que fiz. Hoje o presidente do Banco Central fez os apontamentos técnicos em relação a esse tema, mas naturalmente que há um componente também de circunstâncias políticas, de circunstâncias sociais que devem ser levadas em consideração. Então eu espero que o desfecho disso em algum momento seja o encaminhamento da redução da taxa de juros, que aliada à estabilidade da nossa moeda, à contenção da inflação, será uma boa receita para a retomada do crescimento do Brasil. Senador, ontem o senhor também disse que vai, na semana que vem, fazer a leitura do ato da CPMI para investigar os atos do dia 8 de janeiro. E tivemos, obviamente, esse evento essa semana, o ministro Gonçalves Dias renunciando ao seu cargo, ele foi filmado dentro do Palácio. O que o senhor acha que esse fato pode afetar na condução da CPI, por favor? Veja, a CPMI é um direito da minoria, há um requerimento feito e já assinado por deputados e senadores. Nós temos uma sessão do Congresso Nacional no dia 26, próximo, quarta-feira ao meio-dia, e aí a formalidade que se exige é a leitura do requerimento pela presidência do Congresso Nacional. O requerimento será lido e aí então as indicações dos líderes de blocos, líderes partidários da Câmara e do Senado para a composição e a instalação propriamente dita da CPMI. Esse evento recente do GSI, do ministro que agora foi exonerado, obviamente que é um elemento a mais, que é uma circunstância a mais a ser apurada. Eu, desde o primeiro momento, quando me deparei com o 8 de janeiro e diante de tudo que aquilo representava em termos de atentado à democracia, ao Estado de Direito, com personagens já definidos, os autores diretos disso, eu, hora nenhuma, me opus à realização da Comissão Parlamentar de Inquérito. Até os meus pronunciamentos foram nesse sentido, de que achava algo extremamente razoável. Se havia um fato determinado, relevante para uma apuração no Brasil, era de fato o atentado à democracia, porque alguns tentaram tomar de assalto a democracia e o Estado de Direito no nosso país. Então agora é a instalação da CPI e todas essas circunstâncias. Quem tenha colaborado, direto ou indiretamente, para esses acontecimentos, obviamente deverão ser responsabilizados. Lembrando que as instâncias próprias, os órgãos de persecução criminal, o Ministério Público, o Judiciário, através do trabalho do Supremo Tribunal Federal, têm cuidado muito dessa questão também, já iniciando inclusive julgamentos em relação a esses episódios. Mas a CPMI também tem o seu direito, naturalmente, de apurar outras circunstâncias, inclusive financiadores, idealizadores desses movimentos antidemocráticos no Brasil. Então o encaminhamento é esse, um direito da minoria, que será garantido com a leitura do requerimento do CPI no próximo dia 26. Nós temos o senso de urgência e de relevância em relação à questão do arcabouço fiscal. Nada pode afetar o andamento do arcabouço fiscal. Então, há uma previsão já dita pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto à possibilidade de se votar até o dia 10 de maio. Chegando ao Senado Federal, nós cuidaremos de ter também essa urgência. Vamos encaminhar à Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da CCJ do Senado, que é o senador Davi Alcolumbre, já me afirmou que cuidará da rapidez dessa apreciação do arcabouço fiscal.
Então nós votaremos o arcabouço fiscal em qualquer circunstância, inclusive também dedicado o Congresso a uma comissão parlamentar de inquérito. E a reforma tributária igualmente. Essa é uma reforma evidentemente mais complexa, mais difícil, que exige mais discussão. O arcabouço fiscal sairá antes, será aprovado antes, e aí nós vamos dedicar também a reforma tributária. O que eu disse ontem, inclusive aqui nesse evento, é que nós temos uma agenda do Brasil que deve estar apartada das polêmicas da política, né? Ruídos na política, problemas políticos, nós vamos ter sempre, infelizmente isso é da política, especialmente no momento de muita polarização, de muita radicalização política. Mas há uma agenda de Brasil que nós temos que cuidar com muita responsabilidade e todos os personagens de todos os lados têm que ter essa obrigação. Nós não podemos ser monotemáticos nas polêmicas, nós temos que ser responsáveis com a agenda do Brasil. E dentro dessa agenda do Brasil está o arcabouço fiscal, está a reforma tributária, estão inúmeros projetos que nós vamos precisar avançar para poder melhorar a qualidade de vida do brasileiro. Senador, muito rapidamente, aqui se falou muito em aprimoramento do arcabouço fiscal. Vários palestrantes comentando que o Congresso pode eventualmente mudar o arcabouço. O senhor acredita nisso? Que tipo de mudança? Eu considero que a essência do projeto de lei complementar encaminhado pelo governo federal foi idealizado pela equipe do ministro Fernando Haddad, da ministra Simone Tebet. Em linhas gerais, agradou a maioria, pelo menos digo, do Senado Federal. A Câmara é uma outra circunstância, naturalmente que ela tem o seu tempo de análise. Mas naturalmente que eventuais modificações podem ser feitas, se for para melhorar, se for para aprimorar. Eu não sei exatamente nesse momento pontuar alguma delas e nem faria também, porque seria uma precipitação de minha parte, considerando que haverá um relator e haverá uma instância de debate desse tema. Mas eu considero que, em linhas gerais, a essência do projeto, já elogiei aqui, inclusive publicamente, já fiz na imprensa, é algo importante para o Brasil, ao se substituir o teto de gastos públicos, ter uma regra que seja perene, estável, para poder se atrelar a despesa ao crescimento da receita. E vamos ter um outro desafio muito importante também, para poder sustentar esse arcabouço fiscal, que são os projetos de arrecadação do Estado brasileiro. Ou seja, além da reforma tributária, que muda a matriz tributária para torná-la mais desburocratizada, mais simplificada, menos complexa e com isso permitir melhores investimentos, nós temos outra missão também de sustentar projetos que sejam de arrecadação sem a criação de novos impostos, porque o contribuinte não quer pagar mais imposto. Então há projeto em relação a preço de transferência de commodities no Brasil, há projeto de repatriação, há projeto de pagamento de parcelamento de multas de agências reguladoras, há a legalização das apostas esportivas e de jogos, inclusive já aprovado na Câmara dos Deputados, há o projeto de atualização de ativos que o Senado já aprovou e hoje está na Câmara dos Deputados, há o combate à sonegação fiscal e o aumento da base da receita para que as pessoas que não pagam imposto devam pagar, paguem efetivamente para poder melhorar a arrecadação. Então uma série de medidas que o Ministério da Fazenda, juntamente com o Congresso Nacional, cuidarão de fazer para nós termos um arcabouço fiscal sustentado em boas iniciativas e iniciativas sustentáveis também. Então essa é uma missão que nós temos e vamos cuidar com bastante zelo disso. Muito obrigado, senador.